Provérbios 22. Mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, o Senhor é o Criador de todos eles. Um homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Espinhos e laços estão no caminho do perverso. Aquele que guarda sua alma estará longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aquele que semeia a iniquidade colherá a vaidade, e a vara de sua ira falhará. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá do seu pão aos pobres. Lança fora o escarnecedor, e a contenda sairá. Sim, cessarão a luta e a vergonha. Aquele que ama a pureza de coração, por causa da graça de seus lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, e ele derruba as palavras do transgressor. O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. A boca da mulher estranha é uma cova profunda. Aquele que for abominado pelo Senhor cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, e aquele que dá ao rico certamente virá a necessitar. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque será agradável se as guardares dentro de ti, se aplicares todas elas aos seus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tornei conhecido este dia, a ti mesmo. Não te escrevi excelentes coisas, não te escrevi excelentes coisas em conselhos e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, para que pudeste responder as palavras da verdade aos que forem enviados a ti. Não roubes ao pobre, porque ele é pobre, nem oprima o aflito no portão, porque o Senhor pleiteará por sua causa, e saqueará a alma daqueles que o saquearam. Não faças amizade com um homem raivoso, e nem ande com o homem furioso, para que não aprendas seus caminhos e consigas um laço para a tua alma. Não sejas tu um daqueles que apertam as mãos, ou daqueles que são fiadores de dívidas, se nada tens para pagar, porque ele deveria levar tua cama de debaixo de ti. Não removas os limites antigos de que teus pais estabeleceram. Vês tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante de reis, não ficará diante de homens maus. Provérbios 23. Quando te assentares para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se fores um homem de grande apetite. Não sejas desejoso de suas iguarias, porque são alimento enganoso. Não trabalhes para ser rico. Pare da tua própria sabedoria. Porás tu os teus olhos sobre aquilo que não é? Porque certamente as riquezas fazem asas para si. Elas voam como uma águia em direção ao céu. Não comas o pão daquele que tem um olho mau, nem cobices as suas saborosas carnes, porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Come e bebe, te diz ele, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas doces palavras. Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, e nem entres nos campos dos órfãos.
porque o seu Redentor é poderoso. Ele pleiteará pela causa deles contigo. Aplica ao teu coração a instrução, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu o baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração regozijará, o meu próprio. Sim, meus rins se regozijarão quando teus lábios falarem coisas retas. Não deixes teu coração invejar os pecadores, mas estejas no temor do Senhor o dia todo, porque certamente há um fim, e a tua expectativa não será cortada. Ouve tu, meu filho, e sê sábio, e guia o teu coração no caminho. Não estejas entre os bebedores de vinho, entre turbulentos comedores de carne, porque o bêbado e o comilão virão à pobreza, e a sonolência vestirá um homem com trapos. Ouve ao teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando ela estiver velha. Compra a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai do justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e tua mãe ficarão felizes, e aquela que te gerou se regozijará. Meu filho, dá-me o teu coração, e deixa teus olhos observarem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a mulher estranha, pois ela, como uma presa, fica à espreita e aumenta os transgressores entre os homens. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com o vinho. Aqueles que vão buscar vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final, ele pica como a serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha, e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. E dirás: me feriram, e eu não estava enfermo. Me bateram, e eu não senti. Quando despertarei, tornarei a buscá-lo outra vez. Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a destruição, e os seus lábios falam de danos. Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Um homem sábio é forte, sim, um homem de conhecimento aumenta a força. Porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros há segurança. A sabedoria é alta demais para um tolo, ele não abre a sua boca no portão. Aquele que pensa em fazer o mal será chamado de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e o escarnecedor é uma abominação aos homens. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos, e esses detém. Esses detém. Se dizes: eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou? E aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá cada homem de acordo com suas obras? Meu filho, come mel, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Quando o tiveres encontrado, então haverá uma recompensa, e a tua expectativa não será cortada. Não fiques à espreita, ó homem perverso, contra a habitação do justo,
Não estragues o seu lugar de repouso, porque um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente, mas os perversos cairão no mal. Quando teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que alegre-se o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja e isso o desagrade e desvie dele a tua ira. Não te desgastes por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos perversos, porque não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso se apagará. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança, porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína de ambos. Quem a conhece? Essas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Aquele que disser ao perverso, tu és justo, a este os povos amaldiçoarão, as nações o abominarão. Mas para aqueles que o repreenderem haverá deleite, e sobre eles virá uma boa bênção. Todo homem que dá a resposta correta deve beijar seus lábios. Prepara a tua obra fora e torna-a apta para ti no campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas sem motivo testemunha contra o teu vizinho, e não enganes com os teus lábios. Não digas, farei a ele como ele fez a mim. Eu recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. Eu fui pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem vazio de entendimento, e eis que ela estava toda cheia de espinhos, e urtigas tinham coberto sua superfície, e o seu muro de pedras estava demolido. Então eu vi e o considerei bem. Olhei sobre ele e recebi instrução. Ainda um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a cruzar os braços em repouso. Assim virá a tua pobreza como alguém que viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 25. Estes também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar um assunto. O céu pela altura e a terra pela profundidade, e o coração dos reis é inescrutável. Tira a impureza da prata e sairá vaso para o refinador. Tira o perverso de diante do rei, e o seu trono se estabelecerá na justiça. Não te estendas a ti mesmo na presença do rei, e não fique no lugar de grandes homens, porque melhor é que te digam, vem aqui em cima, do que seres humilhado na presença do príncipe a quem teus olhos viram. Não saias apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer. Quando teu vizinho tiver te envergonhado, não saias apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer quando teu vizinho tiver te envergonhado. Discute a tua causa com o teu vizinho e não reveles o segredo a outro, para que aquele que o ouvir não te envergonhe e a tua infâmia não se desvie. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata, como um brinco de ouro e como um ornamento de ouro fino. Assim é um sábio reprovador sobre um ouvido obediente. Como o frio da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Quem quer que se gabe de um presente falso é como as nuvens e o vento sem a chuva. Pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Achaste mel? Come o tanto quanto te for suficiente, para que não te fartes dele e vomites. Afasta os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não fique cansado de ti e assim te odeie. Marreta e espada e flecha afiada é o homem que levanta falso testemunho contra o seu vizinho.
A confiança em um homem desleal em tempos de dificuldade é como um dente quebrado e pé desconjuntado, como aquele que toma a vestimenta no tempo frio e como o vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. O vento norte dispersa a chuva, e a face irada a língua maledicente. É melhor habitar no canto de um eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Como águas frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Um homem justo caindo diante de um perverso é como uma fonte turva e uma nascente corrompida. Não é bom comer muito mel, assim como para os homens buscar sua própria glória não é glória. Aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Provérbios 26. Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Um chicote para o cavalo, uma rédea para o jumento e uma vara para as costas dos tolos. Não respondas a um tolo de acordo com a sua loucura, para que não sejas como ele. Responde a um tolo de acordo com a sua loucura, para que ele não seja sábio em seu próprio conceito. Aquele que envia uma mensagem pela mão de um tolo corta os pés e bebe o dano. As pernas do coxo não são iguais, assim é uma parábola na boca dos tolos. Como o que prende a pedra na funda, assim é aquele que dá honra a um tolo. Como um espinho que entra pela mão de um bêbado, assim é uma parábola na boca dos tolos. O grande Deus que formou todas as coisas, tanto recompensa ao tolo quanto recompensa aos transgressores. Como um cão retorna ao seu vômito, assim um tolo retorna à sua loucura. Vês tu um homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O homem preguiçoso diz: há um leão no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta vira sobre suas dobradiças, assim faz o preguiçoso sobre sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão em seu peito. Ela o aflige e levá-la novamente à sua boca. O preguiçoso é mais sábio em seu próprio conceito do que 7 homens possam dar um motivo. Aquele que passa e se intromete em uma briga que não lhe pertence é como alguém que toma um cão pelas orelhas. Como um homem louco que lança atições, flechas e morte. Assim é o homem que engana o seu vizinho e diz: não sou eu um brincalhão? Onde não há madeira, o fogo se apaga. Então, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Como os carvões para as brasas e a madeira para o fogo. Assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras de um mexeriqueiro são como feridas. Elas descem ao mais íntimo do ventre. Os lábios ardentes e um coração perverso são como um caco coberto de impurezas. Os lábios ardentes e um coração perverso são como um caco coberto de impurezas da prata. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, no seu interior encobre o engano. Quando ele falar bonito, não acredites nele, pois há 7 abominações em seu coração. De quem o ódio é encoberto pelo engano, sua perversidade será exposta diante de toda a congregação. Quem quer que cave uma cova cairá nela, e aquele que rola uma pedra, ela retornará sobre ele.
A língua mentirosa odeia aqueles que são afligidos por ela, e uma boca lisonjeira opera a ruína. Provérbios 27. Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Deixai que outro homem te louve, e não a tua própria boca, um estranho e não os teus próprios lábios. Uma pedra é pesada, e a areia tem peso, mas a ira do tolo é mais pesada que ambas. A ira é cruel e a raiva é ultrajante, mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor secreto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. A alma cheia detesta o favo de mel, mas para a alma faminta, cada coisa amarga é doce. Como um pássaro que vagueia para longe do seu ninho, assim é um homem que vagueia longe do seu lugar. O unguento e perfume regozijam o coração. Assim o faz a doçura do inimigo de um homem pelo conselho cordial. Não abandones o teu amigo ou o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua calamidade, porque melhor é um vizinho que está perto do que um irmão longe. Meu filho, sê sábio e alegra o meu coração, para que eu possa responder àquele que me repreende. Um homem prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples seguem adiante e são punidos. Toma a roupa daquele que é fiador de um estranho, e toma o penhor daquele que o é para uma mulher estranha. Aquele que abençoa o seu amigo em voz alta, levantando cedo de manhã, isso lhe será computado como maldição. O gotejar contínuo em um dia muito chuvoso e uma mulher contenciosa são semelhantes. Quem quer que a esconda, esconde o vento, e o unguento de sua mão direita, que denuncia assim. O ferro afia o ferro. Assim também um homem afia o semblante do seu amigo. Quem quer que cuide da figueira comerá seu fruto. Assim também aquele que esperar pelo seu Senhor será honrado. Como na água, a face corresponde à face. Assim também o coração do homem ao homem. O inferno e a destruição nunca estão cheios. Assim também os olhos do homem que nunca estão satisfeitos. Como o crisol é para a prata e a fornalha para o ouro, assim é um homem para o seu louvor. Mesmo que tritures um tolo num pilão entre o trigo como um pistilo, ainda assim sua tolice não se apartará dele. Sê tu diligente para conhecer o estado de teus rebanhos, e olha bem para as tuas manadas, porque as raízes não são para sempre, e a coroa dura em todas as gerações. O feno aparece, e a grama tenra se mostra, e as ervas dos montes se juntam. Os cordeiros são para o teu vestir, e os bodes são o preço do campo. E tu terás leite de cabra o suficiente para o teu alimento, para o alimento da tua família e para o sustento das tuas donzelas. Provérbios 28. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra, muitos são seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora que não deixa comida. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam ao Senhor entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio,
mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá no dano. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor. Mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova, nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau, e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem quer que roube o seu pai ou a sua mãe e diga, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam.